Fala pessoal, bom, sou o Wellington Moll. Esse relatório da Glassnode da semana 13, ele traz como título o caminho da recuperação, né? Então essa semana a gente teve o primeiro rally de alta do mercado depois de 3 meses de queda aí, né? Então nesses meses a gente analisou vários ângulos e casos que descrevem a estrutura de um bear market no Bitcoin e nas últimas semanas outros dados que demonstravam um possível fim do bear market, tá? Então nesse relatório a gente vai explorar as recuperações do mercado nos outros ciclos, como as dinâmicas do supply se comportaram quando a gente teve um fim do bear market nesses ciclos anteriores. Então, nesse relatório, a gente tem alguns pontos, tá? A gente tem uma proporção do supply com moedas mais velhas do que um ano, que está se aproximando de máximas históricas, ou seja, as moedas que foram compradas no primeiro quarto do ano passado, que não foram gastas, né, não foram vendidas. Isso significa, geralmente, uma forte convicção dos investidores de longo prazo, independente do que aconteça no cenário macro e geopolítico. Então, comparando esses dados com os últimos ciclos de mercado, ele aparenta para nós que a gente está muito perto do fim da segunda metade de um bear market. Então, mas, mesmo assim, ainda existe um pequeno gasto de moedas antigas que pode ser considerado como uma possível saída do smart money do mercado e que foi absorvido pelo mercado aí nesses 35, 42 mil. Então, a gente pode ver que semana passada a gente estava numa acumulação aqui entre os 37 e 42, e agora a mínima dessa semana é 40 mil e a máxima 47. Então vamos lá. O primeiro indicador que a gente traz é o percentual de supply com mais de um ano de idade. Tá? Então um dos dados on-chain que a gente usa para entender a convicção dos investidores no mercado é a idade das moedas, como os investidores estão se comportando e aonde os investidores também estão posicionados, né? Então, estatisticamente falando, quanto mais antiga é a moeda, quanto mais dormente é essa moeda, mais provável é que ela continue dormente, porque é um indicador de longo prazo. Então, ele não vai vender, apesar da volatilidade do mercado, ele não vai vender. Então, a gente tem, nesse último ano, 2 quedas de 50%, e a gente agora está batendo máximas históricas de moedas com mais de um ano de idade. Outra coisa que esse gráfico mostra para a gente, ele compara aqui com o janeiro de 2019, né, que a gente teve em 8 meses, a gente teve 11% do aumento de moedas mais velhas que um ano, e a gente tem hoje aqui 8 meses, essas moedas com mais de um ano de idade subiram 9,4%. Então ele está comparando com janeiro de 2019, que é onde a gente teve um fundo de mercado e a gente iniciou um bull market. Então, passando para o próximo gráfico, para tentar entender um pouco mais isso também, são as bandas de idade das moedas, né? Onde aqui esse verde mais clarinho são moedas de 1 a 2 anos, o verde um pouco mais escuro são moedas de 2 a 3, mais escuro ainda de 3 a 5, o azul aqui são moedas com 7 a 10 anos de idade, tá? Então, ele mostra para a gente 2 casos aqui de fases de bear market, né, de ciclo de baixa. Então, a primeira fase do mercado estão nesses retângulos vermelhos aqui, tá bom? Então, onde uma pequena proporção de moedas, ela está na mão de investidores mais experientes, ou seja, investidores com mais idade, né? Ou seja, moedas com mais de um ano de idade estão nas mãos desses investidores. Então, quando a gente está nessas mínimas, é caracterizado como um início de um bear market, né? Então, a fase 1. Então, a gente vem lá de um topo de mercado em janeiro de 2018, poucas dessas moedas tinham mais de um ano de idade. E a gente iniciou esse bear market. Então, quando a gente começa a ter um aumento na proporção dessas moedas dentro do mercado, a fase 2 de bear market, que é a fase de acumulação e de holding, tá? Então, essa fase, ela mostra para nós que o mercado está acumulando, está acumulando, está acumulando. Então, os investidores, a proporção de moedas com mais de um ano de idade vai crescendo. Então, é o que os investidores continuaram segurando essas moedas e continuam acumulando, estão acumulando. É um sinal de fundo de mercado, um sinal de força de mercado, um sinal de que o mercado pode voltar a subir a partir desse momento, tá? Então, a gente está agora nessa região. Então, a gente viu que no último mês, o número de moedas com mais de um ano de idade voltou a subir, então a gente está na fase 2 de acumulação e de holding do mercado, tá bom? Então, no último ano, né, onde que a gente estava, essa região de preço, né? A gente estava mais ou menos uns 50 mil dólares aqui, né? Então, o preço ele está sendo atraído para essas regiões agora, tá? Mas como a gente viu nos outros ciclos, esse processo para a definição de um fundo de mercado, ele pode levar meses, até que a gente tenha uma força compradora suficientemente forte. Então, como dito, o aumento nas proporções de moedas antigas, ele é um sinal de força de mercado e convicção dos investidores, né? Mas por que isso?
Isso mostra que, apesar de toda a volatilidade, como a gente teve nesse último ano, 2 drawdowns de 50%, mostra que os investidores continuaram segurando as moedas. Então, eles estão convictos que o mercado do Bitcoin é um mercado altista, eles têm essa expectativa que vai voltar a subir em algum momento. Consequentemente, essa aumenta as posições de um ano, ela traz uma redução na liquidez disponível, né? Ou seja, eles não estão vendendo. Se os long-term holders não estão vendendo, os short-term holders pararam de vender também, então não tem mais aquela oferta de venda. Agora a gente entra nesse período, por isso que é um período de acumulação, por isso que a fase 2 do bear market está tendo uma acumulação, porque justamente essa força de venda ela foi perdida. Então está acumulando, está acumulando, está acumulando. Esses investidores que eles estavam interessados em vender, eles já não estão mais tão interessados em vender, e o sentimento de acumulação ele começa a dominar o mercado. Por isso que a gente fala que é um sentimento de holding. A estratégia de holding ela é a estratégia preferida no mercado hoje, justamente por causa disso também. Então, vamos partir para o próximo gráfico, criar um comparativo entre moedas com uma idade de uma semana e moedas com uma idade de um ano, tá? Das bandas que a gente acabou de olhar. Então, onde a gente tem máximas aqui, esse indicador laranja ele bate máximas, a gente tem uma proporção no mercado de moedas com idade de uma semana muito maior do que a proporção de moedas com um ano de idade. Geralmente, isso acontece em topo de mercado. Por quê? O smart money, os investidores de longo prazo, eles vendem as moedas no mercado altíssimo. Quando a gente está batendo o topo histórico, eles vendem com força. Então, as moedas de curto prazo ficam muito maiores do que as moedas de longo prazo, né? Ou seja, as moedas com mais de um ano de idade. E quando a gente está em mínimas nesse indicador, quer dizer que a gente está num período de acumulação, onde as moedas com mais de um ano de idade, proporcionalmente, elas são muito maiores do que as moedas de uma semana. Porque os investidores só estão vendendo, só estão vendendo, só estão vendendo, só estão vendendo. E as moedas de um ano de idade são dos holders, né? É o pessoal que está acumulando. Então, a gente bate nessas regiões, geralmente em fundos de mercado, né? Outro dado que ele traz para nós aqui, que a faixa que esse indicador está, é uma faixa de equilíbrio, fim de um bear market, para um início de um bull market, né? Então, o early bull aqui, a gente marcou o Covid aqui, e ficou nessa acumulação, e a partir do momento que esse indicador ele sobe, a gente tem um bull market. Às vezes que a gente tocou essas regiões também foram próximos a um evento de capitulação. Então, a gente teve aqui em 2019 e a gente teve aqui também em 2015 essa região de fundo de mercado, a gente teve um evento de capitulação na sequência. Ou seja, o evento de capitulação que a gente vem trazendo nas semanas anteriores, que a Glassnode traz nas semanas anteriores também, não foi descartado ainda. Outro oscilador que mostra para nós essa psicologia do mercado é o risco de reserva, né? Então, essa métrica, quando a gente está em mínimas, a gente está em regiões de forte acumulação, né? Um high holding aqui, né? E low spending, ou seja, baixo gasto, como a gente acabou de comentar. Os investidores de longo prazo, eles não gastam as moedas nessas regiões, eles gastam as moedas em mercados altíssimos. Então, como a gente olha aqui, um pico de alta nesse indicador quando o mercado ele está altista. Quando o mercado está baixista, a força de venda ou interesse por venda dos holdings ele é menor, né? Então a gente começa a ter mais acumulação e menos venda, né? Então a gente está nessa região por 77 dias. Quando a gente compara essa região com os outros ciclos que a gente teve, não é nada, né? Então a gente tem aqui 77 dias, a gente teve 417, 303 e 876 dias. Tem muito chão ainda para rolar, então, beleza, a gente está tendo sinal de ser o início de bull market, a gente está tendo sinais de um início de bull market, sim, mas a gente ainda tem sinais que pode voltar a cair, tá? Então, como a gente viu agora, a definição de transição de um bear market para um bull market, ela demora, né? Então, a gente teve todos esses tempos aqui, então a gente dizer hoje que a gente está mudando, a gente está sendo otimista, sim, está sendo otimista, mas a gente tem dados que comprovam isso. E algum ponto que a gente fala, pô, agora é o fundo do mercado, também raramente ela é óbvia. Geralmente ela pode vir a ser óbvia quando a gente tem um evento de capitulação, como a gente teve o Covid. Mas dessa vez a gente não teve esse evento de capitulação, pelo menos não até agora. Então, o bear market ele acaba ainda não sendo tirado de cena, tá?